Eu estou com medo. E não é do rebaixamento, pois esse o Sport já me fez me acostumar com a ideia do rebaixamento. É com as consequências das atitudes que estão sendo tomadas. Esse ano está sendo um ano de um erro atrás do outro de Yuri Romão. Como é que um cara que tá no esporte já há o quê? 3 anos? Por aí, né? Há 3 anos e se acomoda em falar apenas que não entende de futebol e que delega essas decisões para outras pessoas que entendem. E como é que ele confia nessas pessoas? Como é que ele acredita que essas pessoas entendem de futebol? O esporte, para mim, tá indo por um caminho que eu não tô gostando. E vamos falar um pouquinho depois que vocês se inscreverem aí no canal. Sei que tá difícil acompanhar esporte, mas me ajuda aí, assistindo e se inscrevendo no canal. O ano de 2025 está sendo marcado por um erro atrás do outro. Começou com erros menores, onde pelo menos a torcida olhava e validava. A permanência de Pepa foi um erro, mas ninguém falou assim que foi um erro tão absurdo. A montagem do elenco, a torcida gostou. Isso eu sempre vou lembrar, porque agora muita gente fala que elenco ruim, que elenco ruim. A torcida apoiou e gostou. Com ressalvas, a gente sempre falou realmente que no sistema defensivo estava ficando fraco, vulnerável, só estava contratando do meio para frente. E hoje nem a defesa funciona bem, nem o ataque que se contratou tanto funciona bem. Teve outros erros grosseiros, esse sim apontado logo de cara. O valor gasto em Carlos Alberto e Matheus Alexandre. Não dá para entender como o Sport, que está voltando de uma Série B, desembolsa o dinheiro que desembolsou nesses dois jogadores, sendo eles jogadores promessas. Se fosse um Palmeiras, um Corinthians é irresponsável, né? Não que tenha dinheiro, é irresponsável. Mas consegue fazer dinheiro. Esses clubes que tem receita grande, beleza, dá para entender, arriscar em promessa. O Sport tinha que gastar dinheiro com jogadores que era certeza para a Série A. E o Sport não fez isso. Até as melhores contratações do Sport são de jogadores que nunca jogou a Série A. Sérgio Oliveira, Atêncio, Rivera. Mas principalmente o símbolo são esses dois, Matheus Alexandre e Carlos Alberto, de erros grosseiros. Outro erro vem quando se mantém Pepa, quando Pepa não estava conseguindo entregar futebol. Com a esperança que no brasileiro isso a chave mudasse e o futebol começasse a acontecer. Se acreditou muito no modelo do Fortaleza. Só que o Fortaleza vem de um trabalho de anos, onde vira essa chave no brasileiro, que esse ano não está virando, pelo menos até agora. Mas se agarrou muito nisso. Não, o time tem qualidade no brasileiro, vai jogar. Mas com base nenhuma para isso. Porque Pepa fez um péssimo final de Série B e estava fazendo um péssimo estadual. Eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Então demorou muito para tirar Pepa. E na troca de Pepa, traz Antônio Oliveira. Eu, particularmente, não conhecia bem o perfil de Antônio Oliveira. Nunca acompanhei de perto. Vi os resultados que ele teve. E antes do Sport, nenhum resultado muito assim catastrófico. Bom trabalho no Cuiabá, razoável no Atlético Paranaense, ruim no Coritiba, ruim no Corinthians. Mas no Corinthians não conta, todo mundo está fazendo trabalho ruim lá. Mas
na primeira coletiva desse treinador, eu já senti que vinha merda. Como é que os caras entrevistam ele para contratar ele e gostaram do perfil desse cara? O cara é arrogante, o cara não assume erros, o cara acha que tá sempre certo. Tem um rei na barriga ali, ele é o mais inteligente de todos. E no campo a gente só vê o cara fazendo besteira. Nós, torcedores, mero torcedores. E é unânime olhar e dizer que o cara errou. Mas ele acha que ele é o mais inteligente que todos. Mas errou ainda antes disso. Contratou treinador antes de contratar gestor. Antes de contratar o consultor era para ser o primeiro, depois o gestor e depois o treinador. Não, foi de trás para frente. Contrataram primeiro o treinador, depois o gestor e depois o consultor. E aí tirou a figura do diretor, como é que gosta de dizer? Da casa, mas não é isso. Como é? Esqueci o nome que o Yuri gosta de usar, mas vocês entendem. O diretor que é torcedor raiz do esporte. E entregou para diretores profissionais. E eu sou super a favor de profissionalizar o futebol, de ter diretores profissionais. Mas tem que ter cuidado com isso. Os diretores que o esporte trouxe nunca fizeram nada no futebol de fato. Estão aqui para arriscar e vão arriscar com o dinheiro do esporte. Se der errado, eles vão embora e ainda vão receber por isso. Os da casa, pelo menos, têm amor à camisa. Eu sou super a favor de ter somente diretores profissionais quando o time, o clube, tem um dono, quando é uma SAF, que o CPF do dono tá ali no risco. E ele vai fiscalizar de perto, não vai dar a chave na mão do diretor e nem vai se acomodar como, eu não entendo de futebol. O esporte não é uma empresa, uma indústria não, Yuri Romão. Para gerir o esporte tem que entender o mínimo de futebol. E não adianta só botar gestores assim que vêm do nada, não. Tem que ter lá gente da casa sim, para fiscalizar esses que vêm de fora. Porque é muito fácil para eles. O esporte tá afundado. Eles pegar o dinheiro agora do esporte e aí, sair contratando, fazendo dívidas para o esporte. O esporte cair, arrombado de dívida, eles simplesmente vão embora. Vão dirigir outro clube. E o esporte, se fosse um torcedor, isso iria acontecer também. Mas só que, pelo menos, ele tem um pouco de noção de não afundar muito o time, mesmo afundando como vários afundaram. Quando é SAF é outra história, porque o dono vai botar dinheiro, o dono não vai quebrar o clube. Mas o esporte quebrado, Yuri Romão, daqui a 2 anos você não vai estar no esporte não. A bomba vai ficar para outro. Meu irmão, e aí sim, outro erro, manter Antônio Oliveira. O cara já provou que é ruim. O cara é ruim. Não é porque ele não tem peças, não. Porque treinador bom se adapta às peças que tem. Quando ele aceitou vir treinar o esporte, ele sabia o elenco. Aí ele assume, leva 3 lapadas e simplesmente é porque o elenco não está nas características do treinador. Então por que contratou esse treinador? Se o elenco, se ele não era capaz de treinar esse elenco, não era para ele ter assumido nesses 4 jogos. O Sport jogou horrível, não teve um jogo do Sport com ele que foi bom. Com o Pepa teve. Com ele não teve um. O Sport tá de mal a pior. Entra num campo a gente já sabendo que vai perder. Porque não vê o Antônio Oliveira assim, com capacidade de mudar. E aí a gente vai manter ele nesses 45 dias
vai remontar um elenco para ele, gastar dinheiro para montar um elenco para um treinador que só tem receita para um bolo, só sabe fazer bolo de chocolate. Bolo de doce de leite ele já não sabe mais fazer, porque ele só tem aquela receitinha. Alô, Yuri, os outros treinadores conhecem Antônio Oliveira e sabem que ele é fraco, que ele só tem um tipo de jogo, que deu certo um ano no Cuiabá e só. Tanto é que, depois daquilo, ele não dá certo em canto nenhum, porque ele não sabe se adaptar, porque ele não sabe dar um nó tático em outro treinador. Ele só sabe fazer a mesma coisa, e essa mesma coisa dele é fraca. Foi um erro. O pior erro de todos foi esse, porque o Sport não aprendeu. Segurou Pepa até o fim e deu errado. E vai repetir com Antônio Oliveira. Eu fiquei sabendo que Yuri e a turma do Sport era a favor, mas os contratados, os profissionais, o profissional que era a lanterna da Série C, gerindo lá o Figueirense, bancaram segurar Antônio Oliveira. O que é que esses caras já conquistaram no futebol para bancar um trabalho ruim desse? E contra a torcida e contra todo mundo, porque eles são os gênios. Meu, esse ano, depois dessa decisão, já era para o Sport. O Sport está rebaixado para a Série B. Eu só espero, seu Yuri Romão, que você não faça loucura agora e o Sport caia, pelo menos, com condição de montar time para a Série B. Espero mesmo que você não esteja jogando fora o trabalho que você fez para reestruturar o Sport nesses 3 anos e vai devolver o Sport do mesmo jeito que encontrou, falido. Espero de verdade que não faça isso. E, por favor, vá atrás de uma SAF, porque nós, torcedores, estamos cansados de presidentes, de diretores, de gestores como você e a sua turma. Você salvou o Sport financeiramente. Repito, espero que você não esteja devolvendo ele para o lugar de onde você encontrou. E, por favor, faça essa SAF. Pelo Sport, tudo.